Olá, terceiro ano. Na última aula nós tivemos a oportunidade de estudar com vocês sobre aspectos gerais do relevo da região sul, da página 36 até a página 39. E nessa aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo focalizando sobre aspectos formados com relação à hidrografia, a clima e a vegetação. Nessa figura você pode observar a ponte que passa sobre o rio Paraná. Essa já é a segunda aula da semana, dia 1º de 4 de junho de 2020. Já estamos adentrando no mês de junho, na segunda aula de Geografia, e na primeira aula, como foi comentado, nós falamos sobre a posição geográfica e o relevo da região sul, e nessa aula de hoje nós vamos conversar com vocês sobre clima, hidrografia e vegetação. Antes de iniciar nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o bom Deus possa estar com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter esse dia com a tua paz, o teu amor, a tua presença, e possam ter a tua paciência que vem dos altos céus. Fica conosco, também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, aqui, conforme nós falamos para vocês, nós vamos ter as leituras que vêm desde a página número 39 até a página 41 sobre o assunto que nós iremos estudar com vocês nesse dia. Na página 39, nós começamos a falar sobre hidrografia. Resumindo, a hidrografia do estado do Paraná. Nós vamos ter, na região do estado do Paraná, várias bacias, né? E as bacias nós podemos chamar a bacia do Atlântico, que é aquela banhada pelo Oceano Atlântico, né? Então toda a nossa área litorânea banhada pelo Oceano Atlântico é chamada de bacia Atlântico. Então tem os seus rios afluentes e subafluentes que desaguam nessa bacia. E nós temos a bacia do Paraná, que é a bacia maior que nós temos, que ela já vem lá desde a região centro-oeste, pegando então a nossa região aqui sul do Brasil. Bom, a Serra do Mar, conforme nós estudamos na aula anterior, a Serra do Mar é um grande divisor de águas, rios que nascem, que vão para a parte endorreica e exorreica. Exorreica vão para o interior da região do Paraná, e exorreica que vai diretamente para o oceano, as suas águas, os seus rios. Agora nós temos o que nós chamamos de boqueirões, né, ou cânions. Esses boqueirões e cânions nós podemos colocar o seguinte: os grandes rios que correm para o oeste passam pelas escarpas em regiões de baixa altitude. Então esses boqueirões ou cânions são o que? Regiões de baixa altitude. Assim recebe o nome nesse sentido que é do oeste passando pelas escarpas da região. Logicamente, nesses boqueirões e cânions que nós vamos ter a grande predominância dos rios que desaguam no rio Paraná. Logicamente que quando chega o rio Iguaçu, deságua no rio Paraná, ele vai fornecer essa grande gama de água para dar o fornecimento à energia elétrica, que é a energia elétrica através da Itaipu. E nós podemos ver alguns exemplos de rios, tais como nós temos o rio Paraná, que é o principal de todo. Depois nós temos o rio Paranapanema, que faz a divisa entre São Paulo e Paraná. Temos o rio Iguaçu, que corta aqui desde Curitiba até Foz do Iguaçu, corta toda praticamente o nosso estado do Paraná, e faz um pedacinho, faz fronteira lá no União da Vitória com o estado de Santa Catarina. O rio Tibagi, o rio Ivaí, o rio Piquiri, são todos rios que vão ser afluentes e que desaguam no Rio Iguaçu, e o Rio Iguaçu desaguam no Rio Paraná. Aqui nós temos a represa binacional Itaipu, né, pela presença do Rio Paraná.
Resumindo, a hidrografia de Santa Catarina, né? Santa Catarina, ele é do sentido leste para oeste, né? Do Oceano Atlântico para o interior. Temos divisores, esse sentido leste-oeste seria essa região que temos a Serra do Mar e a Serra Geral, né? E essa Serra Geral, que do Espigão, serve como divisor de águas. E esse divisor de água vai ter as vertentes que vai para o Oceano Atlântico, vai também para a região do Paraná e também a região Platina. As suas características que nós podemos observar dessas águas, desses rios, os rios atuam de forma de processo erosivo, porque muitas vezes ela apresenta, por exemplo, rios de planalto, são rios rápidos, né, com corredeiras rápidas, e com isso então ele vai trabalhando com o local, o relevo da região, e aí deixando as rochas bem frágeis pelo trabalho constante erosivo das águas dos rios. E nós podemos observar alguns exemplos dos rios que nós temos nessa região. Nós temos a bacia do Uruguai, que é formado pelo rio Uruguai, rio Chapecó, rio das Antas. Nós temos a bacia do Sudeste, que temos os rios Cubatão, Itajaí-Açu e o rio Tijucas. Nós temos a bacia do Iguaçu, que faz fronteira com o estado do Paraná, rio Iguaçu, rio Timbó e Jangada. E temos alguns principais lagos e lagoas de Santa Catarina, como é o Lago do Peri, o Lago da Conceição e a Lagoinha Pequena, que fica já na região de Florianópolis, que é a capital. Aqui nós podemos observar esse rio chamado Itajaí-Açu, que fica em Ibirama, Santa Catarina, e passando por essa região de Itajaí. E essa localidade aqui, eles começaram a ampliar para fazer áreas de portos. Esse porto já não é um porto marítimo, né? É um porto fluvial por causa da água dos rios. Já para o estado do Rio Grande do Sul, o que nós temos no estado do Rio Grande do Sul? É formado por bacias hidrográficas, como é o caso a bacia do Sudeste e a bacia do Uruguai. Aqui nós temos a bacia Sudeste do Uruguai. A bacia do Sudeste, né, é a maior de todas que nós temos, e ela tem essa formação do Lagoa dos Patos e deságua no Oceano Atlântico. Já a bacia do Uruguai, ela é uma bacia que vai fazer fronteira com o território do Brasil, Argentina e Uruguai, nesses três localidades, né? E nós temos o Alto Uruguai, como as altitudes decrescem no sentido oeste, o Alto Uruguai percorre terrenos acidentados desde seus formadores, e aí nós vamos ter áreas de navegação. E nós podemos colocar alguns exemplos de rios, lagos e lagoas que nós temos nessa região. Temos rio, aí você vê um grande conjunto de vários rios que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um conjunto de lagos, esse Lago Gaíba, que é muito importante porque está na cidade de Porto Alegre, capital. E temos a lagoa, né? A Lagoa Negra, a Lagoa dos Patos, que é muito importante também essa divisão que faz a parte continental com a parte oceânica. E temos a Laguna Mirim. Essa Lagoa dos Patos e Laguna Mirim estão situados bem no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós podemos observar nessa região aqui do Laguna dos Patos, que nós temos essa região extrema que faz entre a parte continental e a parte litorânea do Oceano Atlântico. Na página número 39 e 40, se você tiver o seu livro na página 39 e 40, você está acompanhando com a gente, você vai grifando, vai marcando, né? E vai tirando, vai colocando aquilo que nós estamos falando aqui no vídeo e vai escrevendo na sua apostila. Resumindo o clima da região sul, ele é um clima temperado. Por que um clima temperado? Porque ao norte do estado do Paraná passa a linha do Trópico de Capricórnio. Com isso, toda a nossa região está situada na zona temperada do sul, pegando então o estado do Paraná só um pouquinho que vai ter na região tropical, mas o restante de toda a região sul brasileira está situada na região do clima temperado. E essa zona chamada intertropical é um pedacinho que o Paraná pega, que está situado acima do Trópico de Capricórnio. Mas a predominância do clima da região sul é temperado ou chamado subtropical.
Aqui no estado do Paraná, nós podemos observar, já nesse mapa aqui, que temos o AF, que está aqui bem na região litorânea. Depois nós temos o CFB, essa parte verde, olha como temos a parte verde, que vai pegar aqui toda a região, se estende aqui toda essa parte da região do Iguaçu, e o CFA. Então vamos ver com vocês alguns fatores que vão determinar esse tipo de clima da região do estado do Paraná. Nós temos o AF, que é a zona litorânea. Esse AF é um clima tropical super úmido. E AF é a classificação de Köppen. Köppen classificou como AF, significando o quê? Clima tropical super úmido. Já nas regiões planálticas, nós vamos ter dois tipos de configuração proposta por Köppen. Que nós vamos ter, por exemplo, o CFB, que você pode observar no mapa ali, que está em verde, que é um clima subtropical úmido. E esse clima subtropical úmido, né, ele vai ter verões amenos e invernos rigorosos, geados de temperatura, até a presença de neve em uma determinada localidade. E aí nós temos o CFA, que você pode observar no mapa, nessa região. O clima subtropical úmido, CFA, se caracteriza pela temperatura do mês mais quente, sendo superior a 22 graus. E também vai ter a presença de geadas nessa região também. Aqui nós estamos no clima de Santa Catarina, que ele é parecido com o nosso clima também do estado do Paraná, pelas mesmas evidências, porque está situado abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. E os fatores nós já colocamos os mesmos do estado do Paraná: a altitude, a continentalidade, a maritimidade. E aí ele vai colocar então esses dois grupos que nós chamamos. Grupo CFA, que é o clima subtropical mesotérmico, úmido e verão quente. E nós temos o CFB, que é o clima temperado mesotérmico, úmido e verão ameno. Então o CFA é um verão quente e o CFB é um verão ameno. Já no estado do Rio Grande do Sul, nós podemos observar a formação através de Köppen. Ele vai classificar então em CFA, subtropical úmido, e CFB, a região que é banhada pela proposta de massas de ar que vem do oceano em direção ao continente. No caso, para o estado do Rio Grande do Sul. E os fatores que vai predominar o tipo de clima subtropical nessa região é o fator da altitude e latitude. Então, relembrando para os três estados. O estado do Rio Grande do Sul, nós temos a influência da altitude e latitude. Já para o estado de Santa Catarina e Paraná, nós vamos ter a influência da maritimidade, da continentalidade, da altitude e da latitude. Bom, nas regiões mais elevadas que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, são regiões que são próximas ao oceano, por causa da região de presença de áreas de serras. E essas regiões mais elevadas, as temperaturas do inverno são rigorosas, podendo ocorrer precipitação de neve. Como eu falei para você, Paraná, no sul do estado do Paraná, tem incidência de neve. Santa Catarina também, só que o estado do Rio Grande do Sul é o que apresenta maior espaço nessas regiões mais elevadas de precipitação através das neves. Regiões de planície já é uma região baixa, costa altimétrica, né? E as temperaturas do verão são bem mais altas, comparada, por exemplo, a regiões mais elevadas. E Köppen também classifica, conforme nós já vimos no slide anterior, né, de Santa Catarina e Paraná, o CFA e o CFB. Tá? Na página número 40, associando o clima com a vegetação, nós temos então, por exemplo, no Paraná. Originalmente, nós temos uma grande formação de vegetais no estado do Paraná. Mas com a introdução do homem, e o homem começou a pesquisar e desmatar várias áreas. E ao desmatar essas várias áreas,
para a atividade da agricultura e atividade pecuária, de formação de cidades e áreas industriais, foi acabando com a nossa formação original do estado do Paraná. Bom, na região do litoral, nós vamos ter, por exemplo, manguezais, que é a formação típica dessa região. E depois, na região juntamente com o litoral, nós vamos ter as restingas, que encontram bem na influência marítima. Nas planícies, nós vamos encontrar, então, a região de Mata Atlântica, e Planalto vamos encontrar a mata com araucárias, florestas estacional semidecidual. Aqui em Santa Catarina, nós podemos observar que as semelhanças também com o estado do Paraná, devido ao clima chamado subtropical. Ela é dividida, essa vegetação, em 3 tipos. Temos a floresta densa, conhecida pelos pesquisadores como floresta pluvial subtropical ou floresta ombrófila densa, entre o litoral e a própria Serra Geral de Santa Catarina. A segunda divisão, floresta de araucária, aquela que os pesquisadores chamam de florestas ombrófila mista e que encontramos na Serra e no Planalto. Essa vegetação da mata da araucária, ou floresta da araucária, ela se estende desde a região do estado do sul, pegando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque é típico do clima chamado subtropical. E a floresta decidual, conhecida pelos pesquisadores como floresta estacional decidual mais ao oeste. E aqui nós podemos observar que temos a floresta pluvial subtropical, chamada floresta ombrófila densa. Depois nós temos a vegetação floresta de araucárias ou mata de araucárias. E depois nós temos a floresta estacional decidual. Já indo para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos a presença também de mata de araucárias, como nós falamos, por causa do clima chamado subtropical, vai pegar toda a região sul, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já na região do sul rio-grandense, que já temos bem mais ao sul, nós vamos ter a cobertura sul-rio-grandense apresenta espécies arbóreas como a canela, a imbuia, o cedro, o açoita-cavalo, a erva mate, que são paisagens heterogêneas típicas da região do sul rio-grandense. E depois finalizamos com uma vegetação de gramíneas. Deve-se ainda destacar a presença de várias áreas cobertas por grama, como você pode observar aí. É um típico, vegetação gramínea, que vai dar essa formação de campos que nós temos na criação da pecuária, exclusivamente de ovinos, porque é uma região plana e é propícia para a criação desses animais. Com isso, nós fizemos uma síntese geral relacionado à vegetação, relacionado ao clima e o contexto da hidrografia. O que você vai fazer como atividade? Você vai preencher as atividades propostas pela apostila número 2, módulo 3. Você vai fazer as atividades propostas pelo Enem, aí temos o número 2 e o 3 de atividade. Você vai postar na plataforma do Eclass para validar a sua atividade dessa aula. Eu quero agradecer pela sua atenção, pelo carinho que você concede. Agradeço também, muita gente está curtindo essa página. Já que estamos fazendo isso em casa, que vão curtindo, descontraindo, passando o tempo, mas que Deus possa abençoar você e que você possa se preparar bastante para o Enem e para o vestibular, que ainda estão com datas, ainda não estão certas as datas das próprias aplicações das provas, mas vamos pedir a presença de Deus para que vocês possam ter capacidade, ânimo, força para estudar e alcançar seus objetivos propostos na vida de vocês nesse ano de 2020. Na próxima aula nós vamos estudar sobre ocupação humana, a ocupação demográfica e o território em debate relacionado
à região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Finalizando, vamos fazer uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco, nos concedendo a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Esteja com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam estar fortalecidos pelo teu grande amor. Salva a nossa vida para ti. Cuida de cada aluno e dos seus familiares também. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar você. Até a próxima vista.